Bom, então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre Bitcoin. Se você não sabe nada sobre isso, nesse vídeo eu garanto que você vai aprender. Pelo menos o suficiente para que você entenda o que é isso, e isso é a sua salvação financeira, é a sua salvação econômica. Bom, olha o tamanho desse mapa mental que está aqui na minha tela, talvez um dos maiores que eu já fiz. Sinceramente, não vai ser uma aula fácil e vai ser bem longa, tá bom? Mas eu garanto que até o final da aula você vai aprender o que você precisa saber. Você não vai aprender tudo. Você não vai aprender tudo. Mas você vai aprender o suficiente para entender, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber sobre Bitcoin é o seguinte: Bitcoin é sua salvação financeira. E a pessoa que criou o Bitcoin uma vez deixou uma mensagem, que era mais ou menos assim: se você não acredita em mim ou não entende, eu não tenho tempo para tentar te convencer. Desculpe. Pois é, pessoal, o Bitcoin é bem difícil de explicar e é difícil das pessoas entenderem. Muita gente não quer ou não gosta porque não entende. Então, dá um valor para essa aula aqui, dá um valor para mim, que eu vou tentar te explicar. Então, deixa um like, curte, comenta aí, faz alguma coisa, porque, cara, é muito trabalhoso explicar isso, mas vamos lá. Bitcoin. O que é, pessoal? Bitcoin é uma moeda digital alternativa. Alternativa ao quê? Ela é alternativa a moedas do Leviatã. Se você já me segue, você sabe quem é o Leviatã, certo? Então o Leviatã tem suas moedas, como o dólar, o real, a libra, entre outras. O Bitcoin é uma alternativa a isso. E depois você vai entender por que isso é importante. Bom, o Bitcoin ele é criado depois de um processo de mineração. Então, como é que surge um Bitcoin? É simples. Existe um gasto computacional e de energia. Esse gasto é um computador que fica ligado minerando Bitcoins. É basicamente isso. Então, o cara minera Bitcoins, Bitcoins são criados. Essa é a explicação simples, é o que você precisa entender agora. O complicado deixa para depois. Eu preciso que você entenda isso, tá bom? O Bitcoin ele não surge do nada. É preciso haver um gasto computacional e energético, beleza? Vamos lá, pessoal. Quem criou o Bitcoin? Quem criou foi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser um grupo de pessoas? Pode. Mas a questão é que tanto faz quem criou o Bitcoin. O Bitcoin é criado de uma forma que ele é criado e ninguém pode controlar, ok? Então, tanto faz quem criou, isso não importa mais. E mesmo a pessoa que criou, ela tem uma carteira com uma quantidade X de Bitcoin e mesmo se ela chegar um dia e vender tudo aquilo, pouca diferença vai fazer, ok? Então, não importa quem criou, a pessoa que criou tem uma carteira e essa carteira nunca foi movimentada, nunca ninguém vendeu aqueles bitcoins. Existe uma teoria de que a pessoa que criou já faleceu. É a teoria que eu acredito, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, quem criou foi Satoshi Nakamoto. Quem é? Ninguém sabe e tanto faz quem ele seja. Isso já não importa mais porque o Bitcoin não tem um dono. Bom, vamos lá. Principais características de Bitcoin. Por que ele é bom? Por que você deveria ter Bitcoin? Primeira coisa, o Bitcoin tem uma rede descentralizada. O que significa isso? Transações diretas de pessoa para pessoa. Por exemplo, se eu quiser te fazer um Pix, eu dependo do banco autorizar essa negociação. Com o Bitcoin, não. A transação pode ser feita direto de pessoa para pessoa. Então, quero te enviar alguma coisa, eu posso enviar. Beleza? É basicamente isso. Conceitos aqui simples, tá, pessoal? Para a gente entender o ponto-chave. Limite de emissão. Só podem existir 21 milhões de Bitcoin. E esse aqui já é um dos pontos-chave, tá bom? Por que é importante você entender que só pode existir 21 milhões de Bitcoin? Lembra que tem gente minerando Bitcoin lá, gastando energia e processamento computacional para gerar Bitcoins? Então, mais ou menos a cada 4 anos, essa emissão diminui. Então, vamos supor que hoje, cada bloco minerado lá gera 4 bitcoins. Daqui a 4 anos, serão 2. Depois de mais 4 anos, 1. E depois de mais 4 anos, meio, até chegar uma hora que não é minerado mais nada.
Então, esse limite são 21 milhões de Bitcoin. Isso é extremamente importante. Não só para o Bitcoin, mas para qualquer tipo de moeda que existe no mundo. Um exemplo claro disso é o ouro. Por que, que o ouro é tão valioso? Porque a quantidade de ouro que existe no planeta Terra, basicamente, ela já está toda descoberta. Dificilmente se encontra uma mina de ouro que não foi descoberta ainda. Então, o que, que acontece? Como as pessoas sabem que não vai mais surgir ouro do nada, o ouro acaba sendo muito valioso. Então, quanto mais você acumula de ouro, melhor para você. Afinal, ouro não se cria. Ele tá ali na natureza, você tem que garimpar e tal, existe todo um processo. Por isso que a galera chama mineração de Bitcoin. Porque como o ouro, o Bitcoin ele é minerado. Lembra que com a picareta você vai lá, bate na no ouro, na prata, em outros metais, e depois disso ele passa por um processo de refinamento e você tem ali aquela pedra. O Bitcoin é muito parecido com isso, beleza? Mas a questão que você tem que entender é que só vão existir 21 milhões de Bitcoin, 21 milhões de moedas. Ok. Esse é o ponto-chave, que é aqui que está o pulo do gato, que mesmo pessoas que têm quantidades absurdas de Bitcoin não sabem ainda, tá? Isso aqui é um conhecimento que vai mudar a sua vida. Qual é o problema do Bitcoin? Qual problema ele resolve, na verdade, né? Qual problema o Bitcoin resolve? Bom, a gente tem que falar de inflação. O que é inflação? Inflação é subida de preço. Só que não. Quando você vê no jornal que a inflação subiu ou que a inflação tá alta, na verdade, aquilo é uma mentira. Porque inflação não é exatamente essa subida de preços, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Então, tudo que você sabe sobre inflação é mentira. Vamos lá. Como que eu posso explicar isso para vocês melhor? Hum, esse gráfico que está aqui na minha tela é o gráfico da base monetária da Argentina. Lucas, por que, que você está fazendo da Argentina? Cara, porque eu não achei do Brasil. Acho que no Brasil não se disponibiliza esse gráfico. Mas eu tenho aqui a base monetária da Argentina. A base monetária é a quantidade de moedas que existem, certo? A Argentina tem um banco e esse banco imprime as moedas. As pessoas têm acesso a essa moeda através do trabalho e com essa moeda elas compram coisas. Beleza? O que, que vocês têm que entender sobre a base monetária? A base monetária é o principal fator que causa a chamada inflação. Então, quando as coisas sobem de preço, cara, muito desse motivo, muito da culpa dessa subida de preço é o aumento da base monetária, ok? Vamos lá, deixa eu te apresentar uma situação. Imagina que eu moro num país X, tá bom? Eu moro, sei lá, na Angola. E lá na Angola eu sou o único que tem uma Ferrari Spider. Eu sou o único. Consequentemente, por aquele ser o único modelo de Ferrari Spider naquele local, aquilo tem um preço muito alto. É o preço que eu colocar. Você tem noção que só tem aquela unidade? Se um dia chegarem mais 40 unidades, consequentemente o preço da minha Ferrari vai diminuir, porque agora já existem várias. O dinheiro funciona da mesma forma. O dinheiro, ele tem, quando ele é criado, ele tem um limite, certo? Só que os bancos podem pegar e imprimir mais e mais dinheiro, imprimir mais e mais dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro à disposição, consequentemente esse dinheiro compra menos coisas. Porque ele vale menos, ele tem menos valor. É por isso que o ouro vale mais que a prata, porque existe menos ouro que prata. É por isso que a prata vale mais do que o bronze, porque existe menos prata do que bronze. Então, você entende que os bancos podem imprimir dinheiro infinitamente, certo? Então você sabe que os bancos podem imprimir dinheiro infinitamente. Vamos lá. Aqui você vê o gráfico da base monetária da Argentina. Você pode ver que até determinado tempo ela era bem estável. Ó. Você já ouviu falar que a Argentina foi rica por um tempo? Então, por determinado tempo ela era bem estável. Só que de 2008 para frente, o aumento da base monetária foi gigantesco. Eles imprimiram moedas demais.
Por isso que a Argentina está quebrada hoje em dia. Não é porque os preços subiram do nada. Basicamente, os preços na Argentina são os mesmos desde sempre. O que mudou é a quantidade de moedas disponível no mercado. Se tem mais moedas, a moeda vale menos. É basicamente isso que você tem que entender. Bom, aqui eu tenho um outro gráfico que mostra a quantidade da base monetária em porcentagem. Então, o que você tem que entender sobre isso? Ó, eu tenho aqui o ano de 2021. A base monetária aumentou 47%. Então existiam uma quantidade de moedas, só que 47% de moedas a mais foram criadas em 2021. Em 2022, foram criadas 42% de moedas a mais do que já existia. E em 2023, no ano passado, foram criadas 84% de moedas a mais do que já existia. Vocês entendem quanto de moeda eles despejam na população? E por que isso acontece? Na Argentina, mais de 40% das pessoas recebem dinheiro do Estado, elas são funcionárias do Estado. O Estado imprime dinheiro para pagar essas pessoas. É isso. É assim que funciona na Argentina. Então, se na Argentina, no ano passado, em 2023, a base monetária subiu 84%, significa que na Argentina a inflação foi de 84%. E não importa a oferta e a demanda dos produtos. Isso não vai importar. Por quê? Porque pode existir uma variação de oferta e demanda. É normal, isso acontece. Tá tranquilo, pode existir. Só que você concorda comigo que o preço do tomate ele pode subir. Só que ele pode cair também. Já reparou que em países subdesenvolvidos como os nossos, o preço das coisas nunca baixa? Me fala um produto que você comprou na sua infância que hoje em dia ele é mais barato do que na sua infância. Cara, existe algum produto desse que hoje em dia ele é mais barato? Não existe, todos são mais caros. Por quê? Porque o aumento da base monetária, a impressão de moedas é tão grande que foda-se a oferta e a demanda. Isso basicamente não faz diferença nenhuma. A gente não sente a diferença de oferta e demanda. Nós só conseguimos sentir a diferença de oferta e demanda quando falta algum produto. Por exemplo, uma vez eu lembro de ter faltado tomates. Um pouco antes de acabar o tomate no supermercado, o tomate estava muito caro. Só que depois ele acabou. Aquilo é oferta e demanda. O preço subiu exatamente porque faltava o produto. Não tinha para comprar, então o preço subiu. Só que depois de 3 meses, o preço voltou ao que era antes. Você entende que isso é oferta e demanda? É uma variação no produto, mas ele tende a manter sempre o mesmo preço. Agora eu te falo, existe algum produto que é mais barato hoje do que era há 5 anos atrás? Não, não existe. Por quê? Porque a impressão de moedas é tão grande que você não consegue nem sentir o, 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 o cálculo de oferta e demanda. Você não consegue sentir isso, graças à impressão de moedas. Beleza, isso você entendeu. Inflação é uma junção de muitos fatores. A inflação é uma junção de muitos fatores. Só que o que mais impacta no mundo atual é o aumento da base monetária. O Leviatã imprimindo moedas igual maluco. Da onde você acha que sai dinheiro para fazer obra? Cara, existe a cobrança de impostos? Existe, mas eles não esperam isso acontecer. Não esperam, eles simplesmente chegam lá, imprimem todo o dinheiro e gastam. Jogam tudo na economia. Por isso que o seu dinheiro vale cada vez menos. Tá, isso você já entendeu, vamos lá. Então eu coloquei aqui. Inflação é a subida de preços. E por que o preço sobe? Você já entendeu aqui com o gráfico da variação da base monetária argentina. O preço sobe por diversos motivos. Existem vários, tá bom? Não vou falar todos aqui. Mas o principal que ninguém comenta, você não vai encontrar ninguém falando isso no Jornal Nacional, tá bom? O principal é o aumento da base monetária, entenda isso. Você vê que eu nem coloquei aqui em branco oferta e demanda, eu nem marquei. Mas beleza.
A base monetária aumenta e a moeda desvaloriza, certo? Se eu tenho mais de um item, ele vale menos. Desvalorização da moeda e aumento da base monetária é a mesma bosta. A moeda desvaloriza se a base aumentar. Até aqui, você também pegou. Agora, o que você tem que entender? Vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui é o cálculo de inflação aqui no Brasil. O índice que mede a inflação no Brasil é o IPCA. A gente não tem um gráfico de base monetária, então o que faz esse cálculo é o IPCA. Como é calculado o IPCA? Ele é calculado com o reflexo do preço de alguns itens de alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Eles pegam esses itens aqui e tiram uma média para ver quanto esse preço subiu. E eles falam que o IPCA é a inflação. Mentira. Aqui no IPCA eles não calculam o aumento da base monetária. Então, muitas vezes você vai ouvir algum investidorzinho aqui do YouTube, algum investidorzinho falar: o IPCA foi de 5%, o IPCA foi de 6%. E ele quer dizer para você que o aumento das coisas naquele ano vai ser de 5%. Só que é mentira, isso não existe. O IPCA pode ser 5%, mas reparem que aqui no site do Banco Central do Brasil, o IPCA não calcula o aumento da base monetária. Então o IPCA pode ser 5%, mas o governo brasileiro tem uma tendência a imprimir pelo menos 20% das moedas ao ano. Então, todo ano, se você tem 100 mil reais no banco que não geram nada, eles estão lá parados, você está sendo diluído em 20% todo ano. Todo ano você é diluído 20%, e 20%, e 20%. É por isso que você não consegue, por exemplo, comprar uma casa própria, comprar um carro. Por isso que o seu pai conseguiu construir patrimônio aos 30 anos e você não consegue. Porque na época dele, a impressão de dinheiro não era desenfreada como é hoje, ok? E só de eu falar isso aqui para vocês, a minha vida tá em risco, beleza? Bom, então o governo vai falar que é o IPCA de 5% que é a inflação, mas isso é mentira. Mas tudo bem. Vamos supor que o IPCA é 5%. E tem aquela questão que os investidorzinhos de YouTube vai falar para você. A solução para esse problema não é investir no Bitcoin. O que eles vão falar? Se o IPCA, que é a inflação, brasileiro, fica sempre na casa dos 5%, como o Leviatã fica te falando, então eu posso investir em ações, fundos imobiliários, CDB, CDI, qualquer coisa que me pague mais de 5%. Porque se o IPCA é 5% e eu tenho mais 5% de retorno dos meus investimentos, eu posso investir que tá tranquilo, eu vou ficar empatado, não vou perder nada. Beleza? E o melhor, se esses rendimentos me renderem mais de 6%, eu aí vou sair no lucro, né? Você pensa assim, porque você é programado para pensar assim. Os caras do YouTube aqui, os investidorzinhos, eles falam isso para você. Só que isso é mentira. Isso é mentira, porque eles estão te mostrando o IPCA. Pergunta para eles quanto que é o aumento da base monetária. Eu já perguntei, eles me baniram. Eles nem responderam ao meu comentário. E eu sei que eles viram a minha mensagem porque eu tenho um canal de 100 mil inscritos e eu fiz a pergunta com o meu canal. O que eles fazem? Eles apagam a mensagem. Porque isso aqui destruiria a Bolsa Brasileira. Isso aqui destrói a Bolsa Brasileira. Não tem por que você investir. Se você investir na bolsa, você sempre vai ficar negativo, porque o seu dinheiro vai render, no máximo, uma carteira boa de investimentos na bolsa, ela ganha 12%. 12%, se você for muito pica, tu vai ganhar 12%. Se o IPCA é 5, beleza, na teoria você sai no lucro, é o que eles vão falar para você. Só que o governo vai imprimir 20% de moedas por ano, ou seja, faça o cálculo. Você tem um investimento que te rende 12, o governo te dilui 20. Você tá positivo quando? Você não tá positivo, você tá negativo. Bom,
O governo brasileiro não divulga o aumento da base. Ele mascara divulgando o IPCA. A estimativa é de que a base brasileira aumente 20% todo o ano. Você pode fazer esse cálculo aqui na sua região. Quanto que aumentou a escola dos seus filhos? Quanto que, sei lá, aumentou o preço da carne? Faça esse cálculo. Vê quanto o preço das coisas aumentaram. O que aumentou mais, o que aumentou menos. Você consegue tirar uma média. Nem sempre vai ser 20%. Por exemplo, eu conheço um cara que a escola das filhas dele aumentou 13% esse ano. Então, não foi 20, foi 13, tá? Mesmo assim, os 20% de... Os 5% de rendimento que ele teria num banco não servem de nada. Fora que daquele investimento ele ainda tem que pagar imposto, certo? Bom, eu coloquei que o governo brasileiro tende a aumentar a base em 20% todo o ano. Principalmente depois da pandemia, ok? Depois da pandemia, você pode ver aqui, ó, pelo gráfico argentino ou de qualquer país, você pode ver que depois da pandemia, o negócio... eles tiveram a desculpa perfeita para te escravizar um pouquinho mais, né? Bom, vamos lá. Agora que você sabe da fraude que isso é, você tem uma escolha, que é o Bitcoin. E é por isso que as pessoas gostam do Bitcoin. Quando você fala com alguém que conhece verdadeiramente o Bitcoin, parece que você está falando com um fanático religioso. Imagina, os zelotes do Bitcoin. Não existia lá na época de Jesus um clã que era de assassinos, eles eram os zelotes? Então, tinha até o Simão Zelote, se eu não me engano. E ele era seguidor de Jesus. Então, aqui no Bitcoin é praticamente a mesma coisa. O cara que conhece o Bitcoin, ele vai defender isso aqui com a alma. Por quê? Porque ele consegue enxergar as coisas através da mentira. Ele ignora a mentira e enxerga a realidade. É basicamente isso. O Bitcoin consegue blindar o seu patrimônio. O Bitcoin é diferente de todas as outras moedas pelo limite imposto por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto falou: não dá para imprimir mais Bitcoin. É 21 milhões e acabou. Pronto, o problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Então essa é a principal diferença. No Bitcoin, ninguém vai conseguir te diluir, porque ninguém consegue imprimir a moeda infinitamente. Você já sabe qual é o limite. No mundo perfeito, todos deixariam de usar a moeda, que pode ser impressa a qualquer momento pelo Leviatã, e usariam Bitcoin, pois ele não tem dono. Você não acha justo em um mundo que a moeda não tem um dono? Você acha certo mesmo que a moeda tenha um dono? Você acha certo o seu patrimônio depender da boa fé de alguém? Não tá certo isso, né? Você sabe que no fundo não tá certo. Não é melhor a coisa ser neutra e justa? O Bitcoin é neutro e justo. Bom, e pelo fato de o Bitcoin não ter um dono, ninguém pode também tirar de você, desde que você guarde as suas chaves privadas com segurança. Então você sabe que o Bitcoin ele não tem dono, ele tem um limite de 21 milhões e ninguém pode tirar de você. Ele não está num algoritmo do banco, ele não está vinculado a nenhuma casa de aposta, banco central, ele não está vinculado a nada. O Bitcoin é o Bitcoin, ok? Então, ninguém pode tirar aquilo de você. E também não podem te diluir. E também não podem te taxar nem te tomar, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido pelo menos um pouco. Vamos lá. Depois a gente ainda vai falar de passo a passo para compra, tá? Então, não esquenta a cabeça não. O Bitcoin resolve de tabela, ele nem é para isso, mas ele resolve milhares de outros problemas da sociedade, milhares de problemas. Vamos lá, ele é fácil de transportar, diferente do ouro. O Bitcoin é muito parecido com o ouro, mas ele é fácil de transportar. O Bitcoin não tem lado religioso, não tem raça, não tem cor. Ele não pode ser confiscado. Você só paga imposto por ele se você quiser. Inclusive, eu, Lucas, eu pago imposto pelo meu Bitcoin. Se você não sabe por que eu pago imposto pelo meu Bitcoin, recomendo que você veja o meu vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo aqui do canal.
que é onde eu falo que eu tenho uma vida cinza. O que é uma vida cinza? Vida cinza é quando você tá no radar. Você tá no radar do inimigo. Só que você tá fazendo as coisas certinhas e o inimigo não tá muito preocupado com você. Se você notar, o Leviatã, ele vai atrás das pessoas que estão tentando se esconder. E se você tá totalmente limpo, tá tudo tranquilo, você não tá tentando se disfarçar, nem se camuflar, nem se esconder, você meio que passa despercebido, ok? Esse é o meu estilo de vida. Recomendo que você assista o meu outro vídeo, ok? Para você aprender mais sobre isso. Mas também existem pessoas que não vão pagar imposto de jeito nenhum, ok? São anarcocapitalistas ao extremo. O imposto é roubo. Tá bom, eu também acho que o imposto é roubo, ok? Só que eu preciso comprar as coisas, eu preciso, sei lá, pagar as contas e etc. E eu também não quero ficar na mira do Leviatã, beleza? Isso a gente pode discutir em um outro vídeo. E você pode assistir o meu vídeo lá também para você entender por que eu prefiro pagar os impostos, beleza? Bom, você pode comprar coisas anonimamente. Com Bitcoin você não tem que dar satisfação para ninguém. Você pode chegar lá e comprar, desde que a pessoa aceite Bitcoin, o que cada vez mais vai ser uma realidade, ok? E ele também pode ser comprado em qualquer quantidade. Se você tem R$ 2 no bolso aí, você pode comprar R$ 2 de Bitcoin e tudo vai depender. A quantidade que você pega vai depender do preço atual. E é claro, se você deixar isso para amanhã, vai estar mais caro. Daqui a um ano, cara, vai estar valendo 10 vezes mais do que hoje e por aí vai. Bom, sei que você deve estar com muitas dúvidas nesse momento, tá bom? E tudo bem, é normal, é assim. Cara, se tiver dúvida, assiste o vídeo de novo, tá? Porque eu preciso que. Você não precisa saber o que é exatamente o Bitcoin. Você precisa entender o mal que ele combate. Só isso. Se você entender o problema que existe no mundo, que é o aumento da base monetária, e entender que o Bitcoin pode te proteger disso, e que sem ele você vai ser sempre, sempre diluído, você vai ter cada vez mais problemas para guardar patrimônio. Se você só entender isso, a minha missão está cumprida. Mas eu vou te passar um passo a passo de compra. Eu não vou te mostrar na íntegra, já existem milhões de canais que ensinam isso. Mas eu vou te ensinar de maneira realista o que você tem que fazer, de maneira clara. Vamos lá. Como comprar Bitcoin da maneira mais simples possível? Pega um celular velho, joga o chip fora, tira todos os aplicativos e formata. Primeira coisa, você tem que fazer isso. Um celular velho formatado. Você vai baixar um aplicativo de wallet. Pode ser a Blue Wallet, pode ser a Exodus ou qualquer carteira de Bitcoin confiável, beleza? Você baixa essa carteira no seu celular. Depois que você baixou, você desliga essa internet, abre o aplicativo e cria uma carteira de Bitcoin. Você vai criar essa carteira, anotar as 12 palavras, 12 ou 24, depende da carteira. Você vai anotar isso num papel, vai revisar bem e vai esconder, certo? Então você vai ter um celular velho, formatado só com o aplicativo do Bitcoin. E ele não vai estar mais conectado na internet. Você só vai usar a internet para baixar o aplicativo, beleza? Depois que você criou tudo, você nunca mais vai conectar esse celular na internet. Beleza. Bom, o celular já está pronto para receber os Bitcoin. Você vai criar uma conta em qualquer corretora, pode ser nacional ou internacional. Eu, Lucas, utilizo a BIPA, tá? Não vou deixar link de afiliado nem nada. Eu utilizo a BIPA, é uma corretora nacional. Se comprar na BIPA, tem que declarar. Mas se não quiser declarar, compre em uma internacional. Eu não recomendo. Recomendo que você siga a filosofia vida cinza, ok? Eu compro na BIPA. Você vai comprar na BIPA com o seu Pix, certo? Não importa a quantidade, vai comprar com o seu Pix. Depois que você comprou com o seu Pix, lá na BIPA vai falar enviar para sua carteira, você vai colocar sim. E você vai colocar a chave da sua carteira. Onde que está a chave da sua carteira? Naquele celular offline, aquele celular velho e offline que está com você. Ali vai ter uma chave. Vai pegar aquela chave, botar na BIPA. Bom, depois que você colocar lá na BIPA, você vai enviar para aquela carteira, certo? Nunca mais esse celular vai ficar online. Nunca mais. E para você saber se a transação deu certo, você vai pegar esse mesmo endereço que você utilizou lá na BIPA para enviar
Bitcoin para ele, você vai pegar esse mesmo endereço e vai colocar em algum site que mostra o seu saldo de Bitcoin. Existem vários. Então, qual que é a ideia desse tutorial? Pode voltar esse vídeo e ficar vendo ele várias vezes para você entender o processo. Você tem que ter um celular velho com o aplicativo da carteira offline. Só isso, celular velho com aplicativo da carteira offline. Criou a carteira, anota as frases, guarda. Entra na BIPA ou qualquer corretora, compra o seu Bitcoin com Pix, vai lá no seu celular velho, pega o endereço, coloca lá na BIPA ou na corretora, pega o seu Bitcoin e envia para esse endereço. Depois que você enviar para esse endereço, ele vai estar lá, só que você não vai ver que o saldo caiu, você não vai ver que ele caiu, porque o seu celular está offline. E tá certo, a sua carteira tem que estar offline. Mas você pode pegar esse mesmo endereço e colocar nos sites que ajudam a ver o saldo. Aí você vai ver, pô, eu comprei isso e o que tá lá é exatamente isso aqui que eu comprei. Então, com certeza, o BTC caiu na minha carteira. Depois que você fez isso, guarda o celular. Não mexe mais com ele. Nunca mais você conecta esse celular na internet. Pronto. Feito isso, você vai ter o seu Bitcoin seguro para sempre. Se um dia você quiser transferir para alguém, você conecta o celular na internet e faz a transferência. É uma maneira simples de utilizar. Esse tutorial existem diversos canais. Em diversos canais. Eu poderia fazer isso aqui? Poderia. Só que, cara, muita gente já fez esse trabalho tão melhor do que eu poderia fazer que não faz sentido. Mas eu deixei esse passo a passo aqui porque ele é complementar ao que as pessoas ensinam. Então você vai procurar a sua wallet, mas você pode seguir esse tutorial aqui tranquilamente. Inclusive, se alguém aqui já comprou Bitcoin, eu tenho costume de comprar, com certeza nessa hora você está concordando comigo que isso aqui é o passo a passo ideal para comprar os BTC. E é claro, isso aqui é para você fazer a sua primeira compra, para você entender o que é o BTC, ok? Se você for fazer uma compra maior, cara, você pode comprar uma carteira offline, uma hard wallet. Não, existe tanta coisa que você pode fazer, mas ficaria muito longo esse vídeo aqui. Não teria como falar tudo hoje. Mas vamos lá. Só recapitulando coisas importantes que você não pode esquecer dessa aula. Passo a passo para comprar o Bitcoin aqui, bem simples, tá bom? Se você seguir o passo a passo, mesmo que escrito, você vai aprender. E lembrando, faça isso aqui com R$20. Segue esse passo a passo aqui com R$20, beleza? Outra coisa importante, entenda qual é o problema da moeda do Leviatã. Se você entender esse problema, você entende que o Bitcoin é a solução, não tem segredo. Eu preciso que você entenda isso, ok? Outra coisa, não tenta ficar convencendo as pessoas sobre isso. Não tenta. Esse vídeo aqui, você acha que a maioria das pessoas assistiu até o fim? Claro que não. E tá tudo certo. Não precisa convencer ninguém sobre isso. Se você entende esses pontos, já tá ótimo. Já a minha missão já tá cumprida. Pontos importantes sobre essa aula que falaremos nas aulas seguintes aqui do canal. O Leviatã, cara, extremamente problemático. Se você não sabe o que é o Leviatã, o que eu falo sempre aqui nos vídeos, é o Estado. O Estado é o Leviatã. Se você quer pegar o contexto bíblico sobre o que é o Leviatã é uma coisa que escraviza as pessoas. É basicamente isso, ok? Cristianismo. Em algum ponto, quanto mais você estuda Bitcoin, geopolítica, economia, mais você chega próximo ao que é o cristianismo, ok? Parece que as coisas estão desconexas, mas não está. Bitcoin, geopolítica, Leviatã, cristianismo, sobrevivencialismo são assuntos complementares, ok? Se você quiser saber mais sobre tudo isso, assista outro vídeo sobre uma vida cinza. O que é uma vida cinza? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Você pode deixar um feedback aí abaixo. Entenda, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas aqui eu dei o meu melhor. E se eu conseguir ajudar uma pessoa, pra mim já tá ótimo. Beleza? Bom, busco temas para os próximos vídeos. Se você assistiu até o fim, você pode deixar aí uma sugestão pra mim. Vejo vocês na próxima e falou!